Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É tão bom quando a gente ouve a palavra de Deus e ela já nos estimula logo cedo, né? A gente tomar uma decisão na nossa vida, porque Deus está sempre nos fazendo tomar decisões, fazendo nós mudar os nossos conceitos, nossos paradigmas. Deus está sempre mexendo com a gente, não nos deixa ficar muito tempo parados. Deus dá um jeito de fazer com que a gente seja transformado a cada instante da nossa vida. A gente não pode envelhecer em situações degradantes ou de sofrimento, ficar parado. Nossa vida é um constante movimento, né? Para mostrar que diante de Deus todas as coisas elas vão se movendo, elas têm um sentido de transformação, de mudança, né? Por isso nós vamos aprendendo a viver as dimensões do reino de Deus. A cada situação, né? Nós nascemos, temos nosso período de criança, depois vem a adolescência, né? Um tempo tribulado, um tempo que a gente acha que sabe tudo, quer fazer tudo, se acha dono de tudo, né? A gente não tem medo, ao mesmo tempo a gente se sente fraco, miserável. Depois vem a juventude, que nós achamos que já está pronto para todas as coisas, né? Aí depois passa a juventude, vem a vida adulta. A vida adulta, acabou a juventude. Depois vem a meia-idade, períodos. Aí já começa o declínio, né? O declínio. Aí depois já vem a fase do idoso. E depois vem a fase da velhice. Então nós estamos sempre divididos em períodos, nossa vida. Mas cada uma delas tem uma fase maravilhosa. Por quê? Por isso Deus disse que todas essas situações não é para que o homem ficasse estagnado. Não. Para que ele desenvolvesse todas as suas dimensões. E cada uma delas tem algo extraordinário para a gente vivê-la. E Deus faz com que todas essas situações, quanto mais ela é se revestida do seu amor, revestida em Deus, mais nós vamos nos tornando justos diante de todas as fases. Cada fase que a gente vai apresentando e vivendo bem e alicerçando no amor de Deus, mais digno nós vamos tornando a nossa vida. E quando chega na última fase,
nós nos tornamos criança de novo. Né? Quantos senhores que chegou na velhice se tornaram crianças, né? Alegres, joviais, animados, não tem tristeza, não tem decepção. Eu encontrei com um senhor que só sorria. E ele dizia assim, ele tinha 91 quando eu conheci. Ele dizia, como eu gastei minha vida. Como hoje eu me sinto o homem mais maravilhoso, mais realizado. Eu não tenho decepções. Porque eu gastei bem a minha vida. Então é tão bom, né? Estava no hospital para dar unção dos enfermos, tinha um casal lá. Ele tinha 95 e ela estava com 90 e poucos anos. Ele dizia assim, nós temos 70 anos de casado. 70. Nunca dormi sem estar do lado desta mulher. Todos os dias. E agora está no hospital. E eu estou aqui do lado dela. Eu não sei dormir sem esta pessoa. E agora eu estou preocupado porque eu estou achando que ela vai para o céu. E eu vou ficar sozinho, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir ficar sozinho. Aí eu olhava assim, né? Eu falei, meu Deus, e ela está indo mesmo, né? Tem uma hora que a gente tem que ir para o céu. E ele dizia, e ela está indo para o céu, porque ele acreditava em tudo aquilo que eles tinham feito como casal. Ele dizia, nós agora vamos nos encontrar lá no céu. Porque ele tinha certeza de toda a sua vida, todas as suas realidades, elas foram feitas para o céu. Porque ele dizia, olha, eu e ela, nós casamos, nós educamos nossos filhos, nós fomos para a igreja, nós rezamos. Nós entramos no santuário, como a primeira leitura de hoje. Ali nós fomos constituídos nesta graça. Ali nós alicerçamos nossa casa, nossa família, nossa vida. Nós nunca deixamos de estar com Deus, né? Nós nunca deixamos de viver em Deus. Foi Deus que me deu esta mulher de presente. Eu falava, como uma pessoa tão lúcida, né? Mas ao mesmo tempo uma criança, eu não consigo mais viver sem ela. Se ela for, eu não vou dar conta. Então torna dependente, como uma criança, do outro, da necessidade do outro, da companhia do outro, do querer do outro, da vontade do outro. Sempre nós estamos juntos a cada instante. E ele ficava só segurando a mão dela, né? Porque ela não falava mais. Ele dizia para mim, há muito tempo que ela já não fala, mas eu toco na mão dela e ela olha para mim, eu sei que ela me compreende. Então não precisa falar. Muitas vezes as palavras são um toque, são abraços, e ele só sentado segurando a mão dela. Pôs uma cadeira do lado da cama e ele disse, já tem bastante tempo que eu faço isso. Eu só seguro a mão. Eu não posso fazer outra coisa. Porque o homem de Deus é um homem assim, um homem de oração. É um homem que reza com a vida, com a história. É o que Jesus diz, que o reino de Deus é assim, acontece. É como essa rede lançada no mar, e que vai recolhendo todas as situações. Peixes grandes, pequenos, homens bons, ruins, mas todos são do reino de Deus. Todas as pessoas é do reino de Deus. Não importa, talvez ele não esteja vivendo o reino, mas são todos do reino. Todos pertencem a Deus, e Deus não gostaria de perder nenhum. Por isso, à medida do tempo, Deus vai mexendo com a gente, vai colocando situações para que a gente encontre com Ele em qualquer uma das circunstâncias. Alguma fase da nossa vida nós vamos encontrar. Talvez a gente passe uma infância, a gente encontra. Quando chega na adolescência a gente some. Às vezes some na juventude. Às vezes na idade adulta desaparece. Vai trabalhar, vai fazer tantas coisas, desaparece. Tem jovem que no tempo de escola, de faculdade, olha, sumiu da igreja. Não queria nem saber. Tem pessoas que na adolescência desaparecem da igreja. Não vai lá, não quer saber de Deus, não quer saber de rezar, não quer saber de nada. Então,
E tem gente que às vezes lá na idade, já na meia idade, não. Me lembro um dia que eu estava evangelizando porta a porta. E aí passei numa casa, bati numa porta, aí tinha um senhor sentado lá. E a gente anunciava o querigma. Eu bati e falei, ele abriu a porta, estava sentado lá dentro, assim, olhei, bati de novo, ele abriu a porta, eu falei, eu vim cá hoje para anunciar o reino de Deus na sua casa. Ele falou para mim assim, olha, volta outra vez, porque agora eu não quero ouvir. 81, aí eu fui embora. Eu falei, mas Deus está batendo na sua porta hoje. Então todas as vezes que alguém bater na sua porta, lembre que Deus está batendo hoje na sua casa. E aí ele ficou ali, não falou nada, não quis ouvir, fechou a porta e eu fui embora. No ano, passado um ano eu voltei, nós voltamos naquela cidade. E eu estava passando do outro lado do passeio, não estava passando no passeio dele. E aí aquele homem estava sentado na varanda. E ele me reconheceu. Eu estava com a Bíblia, estava andando. E ele gritou, ô missionário. Aí eu, vem aqui. Aí eu subi a escada. Ele disse, tem 1 ano que eu estou esperando você passar aqui. Depois daquele dia eu fiquei esperando Deus bater de novo na minha porta. Todas as pessoas que batiam, eu pensava que era Deus que estava batendo. Eu fiquei ansioso para ouvir aquilo que o Senhor tinha a me dizer, e eu não quis escutar. E eu já estou com 82 anos. Olha, por isso o reino de Deus é livre. É para aqueles que são livres. Não é para a escravidão. Não é para nos subjugar, para dominar. Lucas vai dizer isso. Lucas 9, 23 vai dizer, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e vem e segue-me. Jesus não obriga, não, Jesus convida. Ele passa jogando a rede. Ele chama a pessoa a voltar, volte. Mas ele passa, é um convite livre. Quem quiser seguir-me, tome a sua cruz, tome a sua vida, vem comigo. Porque cada dia mais ele vai fazendo esse convite, fazendo a gente viver este reino, entrar nele. Foi o que aconteceu com Santo Afonso. Ele tinha 19 anos, ele formou, ele queria entrar, fazer do mundo um mundo mais justo, mais digno, melhor, defender as causas das pessoas, queria que toda a justiça fosse realizada. Mas o mundo às vezes vai ter situações que vai dificultar a realização da justiça, da dignidade, da honra, do serviço. Mas ele queria, e ele não encontrou ali. E aí ele foi para a igreja. Ele foi para a igreja. Ele falou, lá na igreja, pelo menos eu vou conseguir fazer isso. E aí fundou a comunidade, ele começa um trabalho, e depois foi aprovado a sua comunidade. Ele foi convidado ali, contra gosto, ele não queria, mas foi convidado a ser bispo. Ele queria só cuidar da sua comunidade, cuidar do povo de Deus. Ele queria estar com o povo de Deus, junto do povo, transformar aquele povo num povo de Deus, numa família de Deus, nos jovens de Deus, nos adolescentes de Deus, nas crianças de Deus, né? Porque quem já participou das missões redentoristas aqui, alguém já participou ou não? Ah lá. Antigamente começava às 5 da manhã, né? Todo mundo que tinha alvorada. Aí tinha encontro para crianças, encontro para jovens, encontro para adulto. Era todo dividido. Tinha encontro para todo mundo. Encontros para senhoras, tinha encontro para todo mundo. Era tudo dividido. Durante o dia inteiro tinha aquela movimentação. Para quê? Para mexer com toda a cidade. E mexia com todo. Soltava foguete, fazia festa, cantava. E fazia nas praças públicas. Muitos encontros eram feitos nas praças abertas. Não era só dentro da igreja. Mexia com a cidade, punha uma cruz, né?
na cidade, marcando aquela missão, marcando que aquela terra agora é uma terra de Deus, é uma terra santificada a Deus, é uma terra santificada a Jesus. Então era uma revolução naquela cidade, e aquilo, o ano inteiro as pessoas ficavam comentando, porque a palavra de Jesus é imutável. João 8:31 vai falar disso. Ela permanece na nossa vida para sempre. E Jesus disse: se ela entra na minha vida, verdadeiramente eu serei discípulo de Deus, discípulo de Jesus, serei discípulo do Senhor. E eu quero que todos conheçam. Então por isso tem esta riqueza, esta graça para nós. Ele nos treina, Jesus vai nos treinando para isso. Ele nos treina para amar. Ele nos treina para amar. Por isso você vai perguntar a Pedro lá em João 21: tu me amas? Tu me amas mais do que todas as coisas? Nós somos treinados para amar a Deus, porque se nós sabemos amar a Deus, nós sabemos amar todas as pessoas. João 4 vai dizer isso, 20. Se tu disse que ama a Deus, você vai amar também os seus irmãos, senão é mentiroso. Ele nos treina para amar em todas as circunstâncias, nossa casa, nosso trabalho. Porque se a gente não ama, a gente fica revoltado, a gente vai para o serviço desanimado, cansado. A gente vai estudar e a gente se sente triste. A gente vai para a escola achando que não tem que estudar. Vai fazer uma faculdade, faz mais ou menos, leva de qualquer jeito. Não, aquele que ama faz tudo e procura fazer o melhor, dar o melhor de si. Porque ama. Ele faz com que a gente treina a gente para as renúncias da vida. Ele vai mostrar isso, né? Muitas vezes lá em Lucas 9:26 vai mostrar que treina a gente para as renúncias. Renunciar, né, a todas as coisas que nos fazem mal, tudo aquilo que nos destrói. Ele treina a gente para renunciar. Renunciar à vida velha, renunciar ao passado. Não deixar a gente se dominar pelos vícios, por nada. Ele faz a gente treinar para a renúncia. Ele prepara a gente para a obediência. Para sermos obedientes à voz de Deus, obediente ao nosso pai, à nossa mãe, o esposo, a esposa. Aprende um a conviver com o outro na obediência de um com o outro. Ele treina a gente para a obediência. Então ele vai colocando passo na nossa vida. Ele faz a gente reconhecer a nossa limitação. Porque a gente se faz humilde, a gente reconhece. Um homem humilde, ele reconhece a sua limitação. A humildade nos dá a graça de reconhecermos que a gente tem limite, que a gente tem capacidade. Por isso que a pessoa casa, né? Por isso nós vivemos em comunidade. Não tem padre sozinho, né? Não tem padre abandonado aí sem uma diocese. Não, tem um bispo à frente. O bispo tem outros que vão assessorá-lo, que tem uma comunidade presbiteral à sua volta. Ninguém está sozinho, ninguém é capaz de tudo. A gente tem que colocar, saber que nós temos limites. Não é, a gente não sabe tudo, nós não somos donos da verdade. Tem situações que nós não sabemos tudo de medicina, nós não sabemos tudo de advocacia, nós não sabemos tudo de engenharia. Não tem ninguém expert em todas as situações. Então a gente tem que saber, tem coisa que o outro sabe melhor do que eu, o outro pode me auxiliar, né? Quando a gente vai numa casa, eu ficava impressionado quando às vezes eu estava com o senhor Jonas, e aí a gente ia almoçar em algum lugar, e ele dizia, a pessoa fazia aquele arroz, e ele comia aquele arroz, e ele dizia: como é que você faz esse arroz? Porque está tão gostoso. Porque cada senhora tem um jeito de fazer o arroz, né? Não todos os arrozes são iguais. Tem um toque de tempero, de jeito, até mesmo de preparar o arroz, de deixar secá-lo. Cada um tem um jeitinho, né? Ninguém vai fazer um arroz igual, ninguém faz. Então é tão lindo, então, é tão bom quando a pessoa sente o sabor, o aroma. Então, das coisas, porque ela vê, ela consegue ter nitidamente todas essas coisas. Então nós reconhecemos a limitação. Até Jesus vai dizer isso a Simão, lá em Lucas 22, ele vai dizer, 31, Simão, Simão, eis que Satanás reclamou
a sua vida, mas é intercedir por você, mostrando que, olha, até o demônio coloca limite para brigar conosco. Ele entra na história. Então nós temos limite. Nós não somos vencedores de todas as situações da nossa vida. Não, tem coisas que nós temos limite. E às vezes, eu me lembro uma vez que eu era leigo, e eu sempre conto isso para ilustrar, que tinha uma pessoa possuída por um demônio. A gente estava lá, nós éramos do grupo de oração, rezando para aquela pessoa, mas o demônio não ia embora de jeito nenhum. Aí nós fomos lá buscar o padre da nossa paróquia, e ele era alcoólatra, bebia. E chegamos na casa paroquial, ele estava alcoolizado. Aí eu falei, vamos levar ele assim mesmo. O pessoal, mas ele está tonto. Eu falei, não, o padre é tonto, e nós, ele é mais do que a gente. Vamos levar o padre assim mesmo. Aí cada um pegou de um lado do padre, nós animamos ele, pusemos nas costas e viemos com o padre. Aí chegamos lá na igreja, que o negócio estava feio. É mais fácil um padre que estava alcoolizado do que nós que não estávamos dando conta. E aí o padre chegou. O padre chegou, olhou para aquela mulher deitada lá, aí veio e sentou assim, sentou na barriga dela. Vai embora, agora, demônio, pode ir embora, em nome de Jesus. E a gente lá do lado, ouvindo tudo, né? E o demônio, porque eu te uso, porque você é alcoólatra. Ele falou, eu sou doente, agora você é o demônio, vai embora em nome de Jesus. E o demônio foi embora. Porque o padre, mesmo que ele estava doente com seu vício, mas ele tinha autoridade em nome de Jesus de expulsar aquele demônio. Então tem limite, tudo tem. Mas Deus também o reconhece, dá poder, capacita. Até mesmo naquela situação, Deus o capacitou para que ele tivesse autoridade, para mostrar para a gente a autoridade que Deus dá às pessoas. Mesmo que pareça incapaz diante de nós. Nós não conhecemos tudo, para a gente saber conviver com o outro nas suas derrotas, nos seus fracassos. Então Deus nos dá esta graça. Ele faz a gente ter os pensamentos de Cristo. Nossa capacidade vem de Deus, diz 2 Coríntios 3,5, 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Quanto mais nós crescemos, mais homens nós vamos viver, mais a nossa humanidade nós vamos viver, mais homens nós vamos ser, mais mulher você vai ser, porque você vai tornar cada vez mais perfeito diante dos olhos de Deus, das pessoas. Então, é graça. Isso que Deus nos convida hoje a termos. Por isso nós nos tornamos nessas dimensões para podermos viver toda a dimensão de Deus. Então hoje, assim como Santo Afonso fez tudo isso, ele nos mostra que em Jesus, olha a família que ele tornou. Nós nos tornamos uma família, uma multidão de filhos, uma família numerosa, grandiosa, e que nada derrota, porque o amor de Deus não tem derrota, ele transfigura tudo. Ele é capaz de transfigurar todas as coisas em vida nova. Por isso, ele nos prepara para que no final dos tempos, quando ele vier com seu reino de glória, vai ser separado os bons dos maus, mas ele gostaria de não encontrar nenhum mal, todos bons nesse mundo. E nós somos portadores dessa graça. Nós que vamos ajudar este mundo a tornar-se um mundo melhor, um mundo justo. Por isso, cada um de nós que vivemos a justiça, nós vamos fazer este reino acontecer em plenitude. Amém? Põe a mão no seu coração e diga muito obrigado, Senhor, para que assim, diante de todas estas graças, eu possa ser este homem, Senhor, o homem da oração, o homem, Senhor, incisivo na minha vida,
decidido pelo teu amor. Dai-me ser livre no teu amor, Senhor, para que eu não fique olhando para trás, mas que eu siga, que eu tome a minha cruz. Alguém que sabe o que quer, alguém que tem a palavra imutável de Deus. Sim, dê-me esta graça, Senhor. Alguém que é treinado para amar todos os dias, treinado para renunciar aos pecados, às misérias, treinado para obedecer a Deus, que reconhece a sua limitação e que tem os pensamentos de Cristo, porque assim o Senhor nos criou para vivermos e ser.